Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem enquanto você continua lutando pelos mesmos objetivos há anos? Por que aquele seu colega que começou junto com você já está 3 níveis acima enquanto você ainda está no mesmo lugar? A resposta vai te surpreender, porque não tem nada a ver com sorte, QI ou família rica. Na verdade, existe uma diferença fundamental entre quem alcança o sucesso e quem passa a vida inteira correndo atrás dele sem nunca pegar. E essa diferença está documentada em um dos livros mais poderosos já escritos sobre sucesso. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando mais de 100 dos homens mais bem-sucedidos da história, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, e descobriu algo perturbador. 99% das pessoas estão fadadas ao fracasso desde o início. Não porque não são inteligentes, não porque não trabalham duro, mas porque seguem um padrão invisível de comportamento que garante a mediocridade. Mas aqui está a boa notícia. Você pode quebrar esse padrão. Você pode fazer parte do 1%. E eu vou te mostrar exatamente como nos próximos minutos. Antes de continuar, se você quer transformar sua vida através dos princípios de Napoleon Hill aplicados de forma prática no dia a dia, se inscreve aqui no canal Napoleon Hill na Prática e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa um like aqui embaixo porque isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse conhecimento que pode literalmente mudar tudo. Comenta aí embaixo. Você se considera parte do 1% ou dos 99%? Sem julgamento, apenas honestidade. Agora vamos ao que interessa. Vamos começar com uma verdade que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. A maioria das pessoas vai morrer sem realizar nem 10% do que realmente poderia. Não é pessimismo, é estatística, é realidade. Napoleon Hill descobriu algo fascinante quando estudou pessoas bem-sucedidas. Elas não são necessariamente mais inteligentes, não nasceram com mais vantagens, não tiveram mais sorte. Elas simplesmente entendem e aplicam princípios que a maioria ignora completamente. Sabe qual é o primeiro e maior erro dos 99%? Eles não têm um objetivo definido. Você pode estar pensando, mas eu tenho objetivos. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quero ser bem-sucedido. Não, isso não é um objetivo definido. Isso é um desejo vago. E desejos vagos produzem resultados vagos. Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso que ele estudou tinham uma coisa em comum, um propósito principal definido. Não quero ser rico, mas vou construir uma empresa de automóveis que vai revolucionar o transporte e tornar carros acessíveis para milhões de pessoas, como Henry Ford fez. Você vê a diferença? Um é nebuloso, o outro é cristalino. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas tem medo de definir um objetivo específico porque, no fundo, elas sabem que vão ter que trabalhar por ele. Vão ter que sacrificar outras coisas. Vão ter que se comprometer de verdade. É mais confortável ficar na vagueza, porque aí você pode sempre ter uma desculpa quando não alcançar. Ah, eu tentei ser bem-sucedido, mas não deu certo. É muito mais fácil de aceitar do que eu estabeleci que queria ganhar X reais até tal data fazendo e coisa e falhei. Por quê? Porque a primeira desculpa te deixa fora do banco dos réus. A segunda te coloca cara a cara com sua própria responsabilidade. E aqui entra a segunda razão pela qual 99% fracassa. Falta de autoconfiança real. Não estou falando daquela autoconfiança inflada e artificial que você vê por aí, aquela arrogância disfarçada. Estou falando de autoconfiança baseada em conhecimento real, em capacidade real. Hill identificou 6 medos básicos que destroem a maioria das pessoas. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de doenças, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. Quantos desses medos controlam você neste momento? Seja honesto.
Se você não conseguir enfrentar esses medos de frente e dominá-los, eles vão dominar você pelo resto da vida. Vamos falar sobre o medo da crítica por um segundo. Quantas ideias brilhantes você já teve e nunca executou porque ficou com medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você deixou de tentar algo novo porque alguém poderia rir de você se falhasse? Esse medo é um dos maiores assassinos de sonhos que existe. E sabe o que é pior? As pessoas que você tem medo de criticar você provavelmente não estão fazendo nada melhor com suas próprias vidas. Então, por que diabos você está dando a elas poder sobre a sua? Mas tem mais. Os 99% também falham porque não entendem o valor real do trabalho. Eles fazem o mínimo necessário para não serem demitidos. Eles olham para o relógio esperando o expediente acabar. Eles fazem exatamente o que é pedido e nada mais. E depois ficam confusos quando veem outras pessoas sendo promovidas. Hill descobriu uma lei fundamental. A lei de fazer mais do que você é pago para fazer. Toda pessoa de sucesso que ele estudou praticava isso religiosamente. Por quê? Porque quando você consistentemente entrega mais valor do que é pago para entregar, você se torna indispensável. Você se posiciona para oportunidades maiores. Você desenvolve habilidades que outros não têm. Pensa comigo. Se você tem 2 funcionários, um que faz exatamente o que foi pedido e vai embora, e outro que faz o que foi pedido e ainda procura formas de melhorar processos, ajudar colegas e agregar valor extra, quem você vai promover quando surgir uma vaga de gerência? É óbvio, não é? Mas a maioria das pessoas não pratica isso porque elas têm uma mentalidade de vítima. Por que eu vou fazer mais se não estou sendo pago para isso? Essa pergunta já revela tudo sobre por que você não está onde quer estar. Você está esperando a recompensa vir antes do valor. Mas não é assim que o mundo funciona. O valor sempre precede a recompensa. E tem outra coisa que os 99% não entendem: o poder da harmonia e cooperação. Eles vivem competindo de forma destrutiva, fazendo política de escritório, puxando tapete, tendo inveja do sucesso dos outros. Isso é suicídio profissional e pessoal. Hill descobriu o conceito de mastermind, a mente mestre, que é quando 2 ou mais pessoas trabalham juntas em perfeita harmonia para alcançar um objetivo comum. O resultado não é 1 mais 1 igual a 2. É 1 mais 1 igual a 10, 100, 1000. A sinergia criada pela cooperação harmoniosa multiplica o poder de cada indivíduo envolvido. Olha para o Henry Ford. Ele não era o homem mais inteligente do mundo. Ele não tinha a melhor educação formal. Mas ele sabia como reunir outras mentes brilhantes ao seu redor e criar harmonia entre elas. Ele tinha engenheiros, designers, especialistas em produção, todos trabalhando em perfeita sincronia para um objetivo comum. E isso criou uma das maiores fortunas e empresas da história. Enquanto isso, você tem pessoas talentosíssimas que nunca chegam a lugar nenhum porque insistem em fazer tudo sozinhas ou porque criam atrito e conflito por onde passam. Agora vem a parte que vai doer. Você está fracassando porque está gastando mais do que ganha. Simples assim. Hill foi categórico. Ninguém pode ter sucesso genuíno sem o hábito de economizar. Não existe exceção. E não estou falando de ser miserável. Estou falando de viver dentro das suas possibilidades e separar consistentemente uma parte do que você ganha. Por quê? Porque dinheiro guardado é oportunidade, é liberdade, é poder de escolha. Quando surge uma oportunidade de investimento, um negócio, um curso que vai multiplicar suas habilidades, você está preparado ou está amarrado em prestações do carro, da TV e do celular que você comprou para impressionar pessoas que nem se importam com você? A maioria das pessoas está presa numa cadeia invisível de dívidas e compromissos financeiros que transformam elas em escravas do salário no final do mês. Elas não podem largar o emprego horrível
porque precisam da grana para pagar as contas. Elas não podem investir em si mesmas porque cada centavo já está comprometido. Elas não podem aproveitar oportunidades porque não têm reserva. E aí ficam nessa roda de hamster para o resto da vida, culpando o sistema, o governo, o patrão, a economia, quando a verdade é que elas mesmas criaram a própria prisão. Agora que você já sabe o que te mantém nos 99%, vamos falar sobre o que separa o 1%. E vou começar com algo que pode parecer abstrato, mas é absolutamente concreto: imaginação. Não aquela imaginação de criança fantasiando, mas imaginação aplicada, prática, que cria valor real. Todo grande negócio, toda grande fortuna, toda grande invenção começou na imaginação de alguém. O prédio onde você trabalha, o celular que você está segurando, o carro que você dirige, tudo isso existiu primeiro na mente de alguém antes de se tornar realidade. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Imaginação é uma faculdade que pode ser desenvolvida. Não é algo que você tem ou não tem. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. As pessoas do 1% praticam imaginação constantemente. Elas veem problemas e imaginam soluções. Elas veem necessidades e imaginam como satisfazê-las. Elas olham para o que existe e imaginam como pode ser melhorado. Enquanto isso, os 99% olham para o mundo como ele é e aceitam tudo passivamente, reclamando, mas nunca imaginando alternativas. Hill conta a história de Marshall Field, que durante o grande incêndio de Chicago ficou vendo sua loja virar cinzas junto com vários outros comerciantes. A maioria desses comerciantes decidiu ir embora, começar de novo em outras cidades. Eles olharam para as cinzas e viram derrota. Marshall Field olhou para as mesmas cinzas e imaginou a maior loja de departamentos do mundo exatamente naquele lugar. E foi isso que ele construiu. Mesma situação, mesmas cinzas, resultados completamente opostos. A diferença? Imaginação aplicada. Mas imaginação sozinha não basta. Você precisa de entusiasmo. E não estou falando de ser aquela pessoa irritantemente animada o tempo todo. Estou falando de entusiasmo genuíno pelo que você está fazendo, pela sua visão, pelo seu objetivo. O entusiasmo é contagioso. Ele transfere energia e convicção para outras pessoas. Você já tentou convencer alguém de algo quando você mesmo não estava convencido? É impossível, né? Agora pensa quando você está genuinamente empolgado com algo. As palavras fluem, a energia é diferente, as pessoas prestam atenção. O entusiasmo é a base de uma personalidade magnética, e personalidade magnética é essencial para o sucesso. Aqui está algo que você precisa gravar. O sucesso é uma questão de negociação tática com outras pessoas. Ponto final. Você não vai ter sucesso isolado numa caverna. Você precisa da cooperação de outras pessoas, e elas só vão cooperar contigo se você tiver uma personalidade que as atraia, que as faça querer estar ao seu lado, que as faça confiar em você. E isso requer autocontrole também. Você precisa ser capaz de se manter calmo e centrado, mesmo quando as coisas estão caóticas, quando as pessoas estão testando você, quando os problemas aparecem. O 1% entende algo que os 99% ignoram completamente: o poder do pensamento preciso. A maioria das pessoas não pensa, ela apenas reage emocionalmente. Alguém fala alguma coisa e elas já têm uma opinião formada em 3 segundos. Elas tomam decisões importantes baseadas em sentimentos passageiros. Elas acreditam em qualquer coisa que confirme seus preconceitos e rejeitam tudo que desafia suas crenças. Isso não é pensar, isso é viver no piloto automático. Pensar de verdade significa separar fatos de opiniões. Significa questionar suas próprias conclusões. Significa buscar evidências que contradigam suas crenças para ver se elas se sustentam. Significa organizar o conhecimento de forma sistemática,
em vez de ter um monte de informação desorganizada na cabeça. Hill enfatiza: o poder vem de conhecimento organizado. Você pode saber um monte de coisas e ser completamente impotente se esse conhecimento não está organizado e pronto para ser aplicado. Olha para o exemplo que Hill dá sobre Henry Ford no tribunal. Os advogados tentaram fazer Ford parecer ignorante, fazendo um monte de perguntas sobre fatos históricos aleatórios. E Ford simplesmente disse: eu tenho botões na minha mesa que podem trazer pessoas que sabem a resposta para qualquer uma dessas perguntas. Por que eu deveria entupir minha mente com informações inúteis quando posso ter acesso a elas sempre que precisar? Isso é pensamento preciso. Ele sabia o que era importante saber e o que era apenas ruído. Ele organizava seu conhecimento em torno do que realmente importava para o objetivo dele. Agora, vamos falar sobre concentração, porque isso é algo que quase ninguém mais consegue fazer. Vivemos numa era de distração constante. Notificação aqui, mensagem ali, vídeo acolá. As pessoas não conseguem focar em nada por mais de 5 minutos seguidos. E aí, reclamam que não conseguem terminar projetos, não conseguem aprender coisas novas, não conseguem fazer progresso real. Claro que não conseguem. Concentração é a habilidade de focar sua mente inteira em um único objetivo até que você tenha dominado ele ou alcançado ele. É pegar toda a energia mental dispersa e direcioná-la como um laser em um ponto específico. As pessoas do 1% são mestres nisso. Quando elas estão trabalhando em algo, é só aquilo que existe. Não tem telefone, não tem distração, não tem multitarefa. É foco total, até a tarefa estar completa. E é por isso que elas conseguem fazer em 2 horas o que os 99% levam 2 semanas, fazendo com interrupções constantes. Você quer uma vantagem competitiva brutal? Aprenda a se concentrar de verdade. Em um mundo onde ninguém consegue prestar atenção por mais de 30 segundos, a pessoa que consegue se concentrar por horas vira uma superpotência. E tem mais uma arma fundamental do 1%: a capacidade de transformar derrota temporária em feedback e aprendizado. Os 99% veem qualquer erro, qualquer falha, qualquer rejeição como confirmação de que eles não são bons o suficiente. Aí, desistem. Ou pior, nem tentam para começar porque têm medo de falhar. O 1% vê derrota como informação. Ok, isso não funcionou. O que eu aprendi? O que preciso ajustar? Qual é a próxima tentativa? Eles entendem que o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do processo pro sucesso. Edison tentou 1000 versões diferentes da lâmpada antes de conseguir. Quando alguém perguntou se ele não se sentia um fracassado depois de 1000 tentativas, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Você vê a diferença de mentalidade? Mesma situação. Interpretação completamente oposta. E é essa interpretação que determina se você vai continuar ou desistir. Então, vamos recapitular as armas do 1%. Imaginação aplicada para criar soluções e oportunidades. Entusiasmo genuíno que contagia e atrai pessoas. Autocontrole para navegar momentos difíceis sem perder a cabeça. Pensamento preciso baseado em fatos organizados. Concentração laser em objetivos específicos. E a habilidade de aprender com derrotas em vez de ser derrotado por elas. Quantas dessas você está praticando? Seja honesto. Agora, eu vou te revelar o que Hill considera o princípio mais poderoso de todos. O segredo por trás de todas as grandes fortunas e realizações. O princípio da mente mestre. Presta atenção porque isso aqui pode mudar completamente sua trajetória. Uma mente mestre é criada quando 2 ou mais pessoas trabalham juntas em perfeita harmonia em direção a um objetivo comum. E a mágica acontece porque a união de mentes em harmonia cria uma terceira força, uma inteligência que é maior do que a soma das inteligências individuais. É como se a energia combinada das mentes
criasse algo novo, mais poderoso, que não existia antes. Hill estudou de perto a parceria entre Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Esses três gigantes se reuniam regularmente, compartilhavam ideias, desafiavam uns aos outros, trabalhavam em problemas juntos. E cada um deles creditava parte significativa de seu sucesso a essas reuniões, a esse compartilhamento de mentes em harmonia. Eles não eram competidores tentando se destruir, eram aliados multiplicando o poder uns dos outros. Mas aqui está o truque. Não é qualquer grupo de pessoas que cria uma mente mestre. Tem que ter harmonia. Tem que ter um objetivo comum claro. Tem que ter contribuição real de todos. Quando você coloca pessoas juntas que estão competindo internamente, que têm agendas ocultas, que têm egos inflados demandando atenção, você não cria uma mente mestre, você cria caos e conflito. É por isso que a maioria dos grupos, equipes e sociedades falha miseravelmente. Pensa em quantos negócios entre amigos ou familiares acabam em briga e ressentimento. Por quê? Porque não tinha harmonia real. Tinha interesses diferentes disfarçados. Tinha expectativas não alinhadas. Tinha egos que não conseguiam trabalhar juntos. Uma mente mestre genuína requer maturidade, humildade e comprometimento total com o objetivo compartilhado acima dos interesses individuais. E aqui está algo fascinante que Hill descobriu. Quando uma mente mestre é formada corretamente, cada membro do grupo tem acesso não apenas ao seu próprio conhecimento e capacidade, mas ao conhecimento e capacidade de todos os outros membros. É como se você multiplicasse seu cérebro por quantas pessoas estão no grupo. Se você está trabalhando sozinho com suas limitações individuais, você só tem acesso ao que você sabe e pode fazer. Mas se você está em uma mente mestre com 5 pessoas complementares, você tem acesso ao conhecimento, experiência, habilidades, conexões e recursos de 5 pessoas. Isso explica por que um cara como Andrew Carnegie, que mal tinha educação formal, conseguiu acumular uma das maiores fortunas da história. Ele dominava a arte de reunir mentes mestres. Ele sabia exatamente quais especialistas precisava ao seu redor. Sabia como criar harmonia entre eles. Sabia como direcionar a energia coletiva deles para o objetivo que ele tinha. Ele não precisava saber tudo sobre aço, sobre metalurgia, sobre engenharia. Ele precisava saber como organizar as mentes das pessoas que sabiam essas coisas. E isso nos leva a uma verdade desconfortável. Se você está tentando fazer tudo sozinho, você está automaticamente se limitando ao seu próprio teto. Não importa o quão inteligente você seja, você nunca vai saber tudo, nunca vai ter todas as habilidades, nunca vai ter todas as conexões. Mas quando você aprende a formar e liderar mentes mestres, você remove esse teto. Você pode alcançar objetivos que seriam impossíveis sozinho. Então, como você forma uma mente mestre? Primeiro, você precisa de um objetivo definido e claro. Segundo, você precisa identificar as pessoas certas que têm conhecimento, habilidades ou recursos complementares aos seus. Terceiro, você precisa criar um ambiente de harmonia genuína, onde todos se sintam valorizados e comprometidos. Quarto, você precisa de reuniões regulares, onde há troca real de ideias e trabalho conjunto em soluções. E quinto, cada pessoa precisa receber algum benefício claro da associação, seja dinheiro, crescimento, reconhecimento, conexões ou qualquer coisa que seja importante para ela. A maioria das pessoas falha miseravelmente nesse processo porque viola pelo menos 3 desses 5 pontos. Elas não têm um objetivo claro, então o grupo não sabe exatamente para o que está trabalhando. Elas escolhem pessoas baseadas em amizade ou conveniência em vez de capacidade real. Elas não criam harmonia de verdade porque têm medo de confrontar conflitos ou diferenças. Elas se reúnem irregularmente ou transformam reuniões em sessões de reclamação em vez de trabalho produtivo.
E elas esperam que as pessoas contribuam sem oferecer nada substancial em troca. Olha, se você quer entrar para o 1% de verdade, você precisa dominar esse princípio. Você precisa aprender a identificar e reunir as pessoas certas, criar harmonia real entre elas e direcionar a energia coletiva para objetivos específicos. Essa é a diferença entre construir algo pequeno sozinho e construir algo monumental com outros. Essa é a diferença entre trabalhar duro a vida inteira e criar riqueza genuína e duradoura. E antes que você pense, mas eu não conheço pessoas assim, ou ninguém vai querer fazer isso comigo, para. Essa é a mentalidade dos 99%. A verdade é que existem milhões de pessoas procurando exatamente o que você está procurando. Pessoas que têm habilidades complementares às suas. Pessoas que estão esperando alguém com visão clara e capacidade de liderança para uni-las em direção a algo maior. Mas você precisa se tornar o tipo de pessoa que pode atrair e liderar essas pessoas. Você precisa ter um objetivo tão claro e inspirador que outros queiram fazer parte dele. Você precisa desenvolver as habilidades de criar e manter a harmonia. E isso começa com você mesmo. Agora que você entendeu os princípios, vamos falar sobre como aplicar isso na prática, porque conhecimento sem aplicação é inútil. É entretenimento, não é educação. E Hill era enfático sobre isso. Educação real significa desenvolvimento de dentro para fora, não acumular informações. Significa transformar quem você é, não apenas o que você sabe. Primeiro passo prático. Defina seu objetivo principal definido hoje. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Pegue um papel agora mesmo, se puder, e escreva exatamente o que você quer alcançar. Não quero ser bem-sucedido. Escreva algo específico. Vou construir uma empresa que fatura X reais por ano até tal data fazendo ICRIOS, ou vou me tornar o melhor Z da minha cidade até tal data, ou vou economizar X reais e investir em I até tal data. Quanto mais específico, melhor. Quanto mais você conseguir visualizar e sentir o objetivo, mais poder ele tem. E aqui está o truque que separa quem alcança de quem só sonha. Você precisa escrever esse objetivo e ler ele em voz alta todos os dias. De manhã, quando acordar, e à noite, antes de dormir. Por quê? Porque você está programando seu subconsciente. Você está mantendo o objetivo vivo e vibrante na sua mente, em vez de deixar ele ser enterrado pelas preocupações e distrações do dia a dia. Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso faziam isso de uma forma ou outra. Elas mantinham o objetivo constantemente presente. Segundo passo, faça uma análise brutal e honesta de si mesmo. Onde você está falhando naquelas 15 leis que mencionamos? Você tem autoconfiança real ou só finge? Você está fazendo mais do que é pago para fazer ou está fazendo o mínimo? Você está economizando dinheiro ou está gastando tudo e mais um pouco? Você está desenvolvendo sua imaginação ou está no piloto automático? Você está concentrado ou está sendo arrastado por distrações? Seja cruamente honesto. Ninguém mais vai ver essa avaliação além de você. Então, não tem motivo para mentir para si mesmo. Depois dessa avaliação, escolha as 3 fraquezas mais críticas e crie um plano específico para trabalhar nelas. Não tente consertar tudo de uma vez, porque você vai se sobrecarregar e desistir. Foca nas 3 que estão te prejudicando mais. Se é falta de autoconfiança, o plano pode ser ler sobre o assunto, enfrentar pequenos medos progressivamente, buscar pequenas vitórias que provem sua capacidade. Se é falta de concentração, o plano pode ser desligar notificações, criar blocos de trabalho focado, praticar meditação. Se é falta de economia, o plano pode ser fazer um orçamento real, automatizar uma porcentagem de economia assim que o salário cair, cortar gastos desnecessários. O ponto é, tem que ser um plano concreto, não intenções vagas. Vou melhorar minha concentração. Não é um plano.
Vou trabalhar em blocos de 90 minutos com o celular no modo avião, 3 blocos por dia, começando segunda-feira às 8 da manhã. É um plano. Você vê a diferença? Um é uma esperança. O outro é uma ação específica que você pode executar e medir. Terceiro passo. Implemente a lei de fazer mais do que você é pago para fazer imediatamente. Não espere a promoção chegar. Não espere o reconhecimento. Não espere nada. Simplesmente comece a entregar mais valor do que o esperado em tudo que você faz. Se você é funcionário, procure formas de melhorar processos, ajudar colegas, antecipar problemas. Se você é dono de negócio, dê aos seus clientes mais do que prometeu. Se você é freelancer, surpreenda seus clientes com entregas além do combinado. E aqui está o segredo. Faça isso não porque alguém está olhando, mas porque você está construindo um hábito. Você está se tornando o tipo de pessoa que entrega excelência consistentemente. E isso é valioso não apenas para os outros, mas principalmente para você. Você está elevando seus próprios padrões. E quando você eleva seus padrões internos, suas ações externas mudam automaticamente. Além disso, oportunidades começam a aparecer. Pessoas notam. Portas se abrem. Mas você não faz por isso. Você faz porque é quem você é. Quarto passo. Comece a construir sua mente mestre. Identifique de 3 a 5 pessoas que têm conhecimento, habilidades ou recursos que complementam os seus em direção ao seu objetivo principal. Podem ser colegas de trabalho, conhecidos da área, pessoas que você admira, mas ainda não conhece pessoalmente. Então crie uma proposta clara de como vocês poderiam trabalhar juntos de forma que todos se beneficiem. Não seja egoísta. Não pense apenas no que você vai ganhar. Pense genuinamente em como você pode agregar valor para os outros também. Convide essas pessoas para uma reunião regular. Pode ser semanal ou quinzenal para começar. Estabeleça regras claras, horário definido, agenda pré-estabelecida, foco total durante a reunião, cada pessoa traz algo de valor. Não deixe isso virar um happy hour de reclamação. Tem que ser trabalho produtivo, focado no objetivo comum. E seja paciente. Uma mente mestre real leva tempo para se formar porque a harmonia genuína não acontece da noite para o dia. Quinto passo. Desenvolva sua personalidade magneticamente. E isso não significa virar um vendedor falso e irritante. Significa cultivar entusiasmo genuíno, interesse real por outras pessoas, controle emocional, honestidade, integridade e a capacidade de fazer outros se sentirem importantes e valorizados. Sabe aquelas pessoas que, quando entram numa sala, todo mundo presta atenção, não porque elas são barulhentas, mas porque têm uma presença? É isso que você quer cultivar. Como? Primeiro, trabalhe em controlar suas reações emocionais. Quando algo te irrita, pausa antes de reagir. Quando alguém te critica, escuta de verdade, em vez de já preparar sua defesa. Quando alguém está falando com você, dê atenção total, em vez de já estar pensando no que você vai dizer. Segundo, pratique entusiasmo genuíno sobre coisas que importam para você. Deixe sua paixão aparecer de forma natural. Terceiro, mostre interesse real por outras pessoas. Faça perguntas, escute as respostas, lembre de detalhes, reconheça conquistas delas. Sexto passo. Transforme sua relação com o fracasso. A partir de hoje, cada vez que algo não der certo, você faz uma análise simples. O que funcionou, o que não funcionou, o que eu aprendi, o que vou fazer diferente na próxima vez. Você documenta isso. Você transforma a derrota em dado. E então você tenta de novo, ajustado com o aprendizado. Sem drama, sem autoflagelação, sem desistir. Apenas análise fria, aprendizado e nova tentativa. E aqui está algo crucial. Você precisa cortar de forma cirúrgica tudo que está drenando sua energia e não contribuindo para o seu objetivo. Amizades tóxicas que só reclamam e nunca agem,
reduz drasticamente ou elimina. Hábitos que te deixam improdutivo, como rolar feed de rede social por horas? Elimina. Compromissos que não agregam nada à sua vida? Aprende a dizer não. Gastos desnecessários que drenam suas finanças? Corta. Seja brutal. Seu tempo, energia e dinheiro são limitados. Você não pode desperdiçar eles com coisas que não movem você em direção ao que você quer. 7º passo. Invista em conhecimento constantemente. Leia livros, faça cursos, busque mentores, estude pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Mas não seja um colecionador de informações. Seja um implementador. Para cada coisa nova que você aprende, crie uma forma de aplicar ela imediatamente. Aprendeu sobre uma técnica de produtividade? Testa ela essa semana. Aprendeu sobre uma estratégia de vendas? Usa ela no próximo cliente. Aprendeu sobre um princípio de liderança? Aplica ele na próxima reunião. E, finalmente, 8º passo. Pratique tolerância radical. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa entender que pessoas diferentes têm perspectivas diferentes e que você pode aprender com quem pensa diferente de você. Significa não perder energia com discussões inúteis sobre política, religião ou qualquer outro assunto que não te move para o seu objetivo. Significa focar no que importa e deixar o resto passar. Significa escolher suas batalhas com sabedoria em vez de brigar por qualquer coisa. Cada um desses 8 passos pode parecer simples quando você lê, mas a implementação consistente deles vai separar você dos 99%. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo, vai achar interessante, vai até concordar com tudo e não vai fazer absolutamente nada diferente amanhã. Vai voltar para os mesmos hábitos, mesmas desculpas, mesma vida. Você precisa decidir se vai ser diferente. E não é uma decisão única, é uma decisão que você toma todo dia quando acorda. Agora eu preciso te preparar para o que vai acontecer quando você começar a implementar essas mudanças. Porque existem obstáculos que ninguém te conta e que derrubam a maioria das pessoas que tentam mudar. Primeiro obstáculo: as pessoas ao seu redor vão resistir à sua mudança. Pode parecer estranho, mas é verdade. Quando você começa a elevar seus padrões, a perseguir objetivos maiores, a se comportar diferente, as pessoas que estão acostumadas com a versão antiga de você vão se sentir desconfortáveis. Alguns vão zombar de você. Outros vão tentar te desanimar. Alguns vão fazer comentários passivo-agressivos. Por quê? Porque sua mudança é um espelho que reflete a estagnação delas. Sua ação expõe a inação delas. E isso é incômodo. Você precisa estar preparado para isso e não deixar derrubar você. Entenda que não é sobre você, é sobre as inseguranças delas. E em muitos casos, você vai precisar fazer mudanças difíceis nos seus relacionamentos. Algumas pessoas simplesmente não podem fazer parte da sua jornada pro 1%. Elas vão te puxar para baixo constantemente. E você precisa ter coragem de se afastar, mesmo que seja doloroso. Segundo obstáculo: você vai ter momentos de dúvida profunda. Vai ter dias onde você vai pensar: isso não está funcionando. Por que eu estou me esforçando tanto? Talvez eu devesse só aceitar que esse não é meu destino. Esses momentos são normais. Toda pessoa de sucesso passou por eles. A diferença é que elas não deixaram esses momentos ditarem suas decisões. Elas reconheceram a dúvida, entenderam que era apenas uma emoção temporária e continuaram agindo de acordo com o plano mesmo sentindo a dúvida. Você não precisa estar sempre motivado. Você não precisa sempre acreditar totalmente. Você só precisa continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade. Disciplina é mais importante que motivação. Motivação é um sentimento que vem e vai. Disciplina é um compromisso que você mantém independente de como está se sentindo. Terceiro obstáculo: você vai enfrentar derrotas reais, não apenas desconforto psicológico. Projetos vão falhar. Investimentos vão dar errado.
Pessoas vão te decepcionar. Oportunidades vão escapar. Isso é inevitável. A questão não é se isso vai acontecer. É como você vai responder quando acontecer. A maioria das pessoas usa cada derrota como confirmação de que não deveria ter tentado. O 1% usa cada derrota como feedback sobre o que ajustar. Quarto obstáculo. O progresso vai ser lento e às vezes invisível. Você não vai acordar amanhã transformado. Você não vai ver resultados dramáticos na primeira semana ou primeiro mês. A maioria das mudanças reais acontece de forma incremental, quase imperceptível no dia a dia. É só quando você olha para trás depois de 6 meses, 1 ano, que você percebe o quanto mudou. Mas durante o processo, pode parecer que nada está mudando. E é aí que a maioria desiste, bem na hora que o crescimento composto estava prestes a se tornar visível. Pensa numa árvore de bambu. Você planta a semente e rega ela diariamente. Primeiro ano, nada acontece acima do solo. Segundo ano, ainda nada visível. Terceiro ano, mesma coisa. Quarto ano, idem. No quinto ano, a árvore cresce 25 metros em 6 semanas. As pessoas olham e pensam que foi crescimento instantâneo. Mas não foi. Foram 5 anos de raízes se desenvolvendo embaixo da terra. Invisíveis, mas fundamentais. Seu crescimento é parecido. Não desista nos primeiros 4 anos, porque parece que nada está acontecendo. Quinto obstáculo. Você vai ter que fazer sacrifícios que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Menos festas, menos Netflix, menos scroll em rede social, menos compras por impulso, menos tempo fazendo coisas que parecem divertidas, mas não agregam nada. E você vai ver as pessoas ao seu redor vivendo aparentemente sem preocupações, se divertindo, sem se esforçar tanto. E vai ser tentador pensar que você está perdendo a vida, que está fazendo tudo errado. Mas aqui está a verdade. Você não está perdendo nada. Você está investindo. Você está construindo algo que a maioria nunca vai ter porque eles não estão dispostos a fazer o que você está fazendo. Eles estão escolhendo prazer de curto prazo. Você está escolhendo realização de longo prazo. E daqui a alguns anos, quando você estiver vivendo a vida que planejou, eles ainda vão estar exatamente onde estão, reclamando das mesmas coisas, sonhando com as mesmas coisas, mas nunca agindo de verdade. Então vamos recapitular tudo. Os 99% fracassam porque não têm objetivo definido, vivem com medo, fazem o mínimo, não entendem o poder da cooperação, gastam mais do que ganham e desistem na primeira dificuldade. O 1% alcança porque tem clareza total sobre o que quer, domina seus medos, entrega mais valor do que o esperado, forma mentes mestres estratégicas, vive dentro de suas possibilidades, criando poder de escolha, e transforma derrotas em feedback. A diferença não está no QI, não está na sorte, não está nas circunstâncias de nascimento, está nas escolhas diárias, está em quem você decide ser todo dia quando acorda, está em continuar quando não tem vontade, está em fazer o que é difícil agora para ter o que é extraordinário depois. Então aqui está a pergunta que realmente importa. Você vai ser parte dos 99% que assiste esse vídeo. Acha interessante? Talvez até salva para assistir depois, mas não muda absolutamente nada na vida? Ou você vai ser parte do 1% que pega papel e caneta agora, define o objetivo principal, identifica as 3 maiores fraquezas, cria um plano específico e começa a executar amanhã de manhã? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele estudando os maiores sucessos da história para destilar esses princípios. Eu acabei de entregar eles para você de bandeja em 1 hora. O conhecimento está aqui. A oportunidade está aqui. O único que pode desperdiçar isso é você. Então decide agora. Você quer realmente fazer parte do 1%? Então,
Age como o 1%. Começa hoje. Não espera a segunda-feira perfeita. Não espera o ano novo. Não espera as circunstâncias ideais. Elas nunca vão chegar. Você tem que criar elas. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você precisava ouvir, deixa um like agora. Se inscreve no canal Napoleon Hill, na prática, porque nós vamos continuar destrinchando esses princípios em profundidade, cada um deles, de forma prática e aplicável. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E comenta aí embaixo. Qual dos 8 passos práticos você vai implementar primeiro? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. E olha, se você realmente quer levar isso a sério, assiste de novo esse vídeo com papel e caneta. Faz anotações, cria seu plano e depois vem me contar nos comentários o que você fez e os resultados que começou a ver. Eu quero acompanhar sua jornada. Lembra, conhecimento sem ação é só entretenimento. Você não assistiu isso para ser entretido, você assistiu para ser transformado. Então transforma. O resto da sua vida começa agora. Faz valer a pena. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.